Show Cicleta. E é o 5º episódio. Nós já fizemos esse episódio lá no passado e agora nós estamos retomando. O Hugo, só bota o slide, por favor. O que acontece? Não sei se vocês acompanham o Hugo, que está aqui comigo, desde essa época, da época da pandemia. Nós começamos a fazer um webinar, tinha vários assuntos, toda quarta-feira à noite, cada dia com um especialista, as pessoas escreviam, a gente emitia certificado. Foi uma época que foi bem divertida. E um dos projetos que saiu daí foi o Bio Show Cicleta, que é um pouco diferente. A gente trata e aborda um assunto em específico. Hoje, eu quero trazer um assunto que vocês viram aí anunciado, que é os seus quilos não podem ser um peso. E a gente falando um pouco disso, já dando sequência no assunto nesse próximo slide, vocês vão ver o que nós tivemos aí ao longo do tempo. Foi muito para frente, 2. Durante muito tempo, eu tenho obesidade. Então, vou tratar isso um pouco com vocês. Mas esse assunto ele tomou uma repercussão maior na minha vida quando eu escrevi um artigo Ciclismo e Obesidade. Esse artigo está aí no site do Biocicleta. Quem quiser pode acessar e ver esse artigo. Ele trata um pouco de um processo de emagrecimento que eu tive, onde eu saí de 93 quilos e fui a 72 quilos no curto espaço de tempo. Na época, o Globo Repórter chegou a entrar em contato, queria fazer uma matéria. Eu conto tudo isso nesse artigo e nesse vídeo também, que é o de Gordo para Gordo, que está aqui nesse canal do YouTube. Por falar nesse canal do YouTube, queria que vocês aproveitassem e fizessem aquele triplo C, né? O curte, comenta e compartilha. Então, ativa o sininho, comenta, pega esse link, joga para os seus amigos. Vai ficar disponível no YouTube aí, vai ficar salvo. Se você gostou, convida as pessoas para vir assistir. Então, dentro desses dois artigos, né? Um é um artigo, o outro é um vídeo. Vocês vão poder acompanhar um pouco dessa história de entender o que foi o processo de obesidade na minha vida, como que ele aconteceu, como que tomou essa repercussão. Então, eu lembro que na época eu pensei, caramba, vou aparecer na Globo, né? Então, ia ser legal, né? Cheguei a avisar as pessoas, mas vou deixar para vocês entrarem lá e conhecer. E agora falando um pouco do objetivo, né? Qual que é o objetivo de eu estar aqui hoje? Eu quero relatar para vocês um pouco da minha experiência com essa obesidade. Todo esse processo que eu tive de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aquele famoso efeito sanfona. Que eu sei que tem muita gente que passa por isso também. No meu entorno, eu conheço muitas pessoas que têm esse problema com a obesidade. Então, tudo que eu vou falar aqui, dizendo, né, que eu não sou médico, eu não sou nutrólogo, eu não sou especialista em emagrecimento, eu vou falar da minha experiência. Então, de tudo que eu vivi até hoje, com a dificuldade de perder peso e com a facilidade de ganhar peso. Eu vou trazer para vocês algumas percepções, conclusões de como eu venho trabalhando isso, nos momentos que eu tive sucesso e nos momentos que eu considero um fracasso nesse convívio com a obesidade. Então, já que eu falei para vocês de quilos e peso, qual que é a diferença entre quilos e peso? Então, a gente pode ir lá na física, existe uma fórmula para calcular o peso, que, se não me engano, é massa vezes gravidade. Mas quando a gente sobe na balança, ali a gente identifica a quantidade de quilos que tem no nosso corpo. E uma coisa que me chama a atenção durante todo esse processo de ganhar e perder peso é que durante um momento da minha vida, isso passou a ser um peso muito grande, se é que vocês me entendem. O fato de estar ganhando peso começou a pesar na minha vida, no meu dia a dia. Comecei a ter problemas com isso. E por que eu resolvi tocar nesse assunto agora? Porque outras pessoas também têm essa dificuldade. Então eu costumo dizer que somente quem é obeso sabe o que é estar acima do peso. Porque quando a gente conversa sobre obesidade, ganho de peso, com alguém que nunca foi obeso, é muito normal associar com você precisa fechar a boca, você come muito, isso é descontrole. Mas a gente sabe que não.
E a gente tem uma facilidade muito grande para ganhar peso, e hoje existe, né, várias explicações para isso, várias linhas científicas que abordam esse assunto e deixa claro para a gente. Só apertar pulso ali, meu microfone tá ligado, né? Tenho com medo de estar falando aqui, de não ter ligado o microfone. Toda semana eu sofro desse trauma. Mas vamos lá. Esse peso é como você convive com o seu excesso de peso, com o seu IMC alto. Se você está com quilos a mais, como isso te prejudica? Você pode estar acima do peso e não se preocupar com isso, ter uma vida normal, não estar nem aí com o que os outros pensam, se isso vai te gerar problema de saúde. Mas quando isso passa de ser uma sobrecarga que te atrapalha no seu convívio, no seu trabalho, no seu dia a dia, a forma com que você mentaliza isso, se te baixa a autoestima, se você não quer mais tirar foto, se você não gosta mais das roupas que você tem, começa a usar roupa extremamente larga, com vergonha no corpo, quer dizer, isso agora está transformando num peso para você. Então, é esse cuidado que eu quero falar para vocês um pouco do que eu passei. Nunca preocupei muito ao ponto de se tornar uma carga, uma sobrecarga, uma mala cheia de pedra para carregar, mas teve uma fase que eu tive essa experiência. Então, quando a gente fala aí, né, das formas de peso, a gente pensa que a obesidade, então, é uma doença. Não. A gente não pode determinar a obesidade como uma doença, embora existe já uma pandemia de pessoas com excesso de peso. Quando a gente visita os Estados Unidos, por exemplo, você vê pessoas com aqueles carrinhos elétricos para descer do carro e ir no supermercado, e é justamente pelo peso, tem dificuldade de locomoção. Então, deu uma dieta totalmente desequilibrada, com alto teor de caloria, muita gordura. Então, o estilo de vida deles colabora para isso. Depois da pandemia, a gente percebe que houve uma mudança muito grande e que as pessoas estão mais dedicadas a praticar esporte, a perder peso, a melhorar a qualidade de vida. Nos meus processos de emagrecimento, que vocês vão assistir aí, tanto no vídeo quanto no artigo, eu falo um pouco da fome fisiológica e da fome psicológica. A fome fisiológica é quando o seu corpo precisa alimentar, aquela hora que realmente você sente uma fome de necessidade de repor as calorias, de repor a alimentação, assim como a sede. Você baixa a quantidade de água no corpo, sente sede e repõe. Mas eu percebi nesse processo de emagrecimento, que daqui a pouco eu falo para vocês, que muito da fome que eu sentia era só vontade de comer. Porque eu gosto muito de comer. Eu gosto de comida, eu tenho um paladar infantil, eu gosto de açúcar, eu gosto de chocolate, eu gosto de comer bobagem. Isso talvez venha da criação, pode ser, mas existe uma diferença muito grande entre esses dois. Então, essa pincelada que eu estou dando é para tentar te clarear quando você, de repente, despertar alguma coisa e você fala, eu preciso procurar um profissional porque isso realmente que o Carlos viveu faz sentido. Eu passei por algo parecido também. Então, a obesidade não é somente sobre comida. É muito comum as pessoas falarem, fecha a boca, para de comer. E às vezes você come pouco e não perde peso. Existe uma resistência do seu corpo. Quando nós falamos da medicina, eu tenho até dificuldade de falar esse nome, né? Ayurveda, existem os doshas, que é uma forma de explicar o formato do seu corpo. Então, por exemplo, eu posso perder peso, que vai chegar num ponto que eu sempre vou ter uma estrutura grande, pesada. Eu nunca vou ser aquele cara magrelo, que é pele e osso. Quando eu começo a ficar nesse estágio, eu começo a ficar abatido, parece que eu estou doente. Então, é aquela expressão que a gente escuta, né? Eu perco peso, eu emagreço, mas meu peso não baixa porque eu tenho os ossos pesados. Não é isso. A sua estrutura, ela tem uma formação, até estava na consulta com a Fernanda Gotti, e ela explicando isso, né? Que nesses três, pita, volta só para isso, vata, pita e kapha. Então isso define a formação do seu corpo
existe variações aí dentro, então você não vai ser um padrão específico. Você vai ter predominância de um e os outros estão presentes em menor proporção. Essa distribuição varia de pessoa para pessoa, mas isso vai colaborar para a formação do seu corpo. Também é relacionado com o metabolismo, com a sua preferência de paladar. Quando a gente fala dos traços de caráter, que aí a gente pode falar, por exemplo, da pessoa que é o esquizoide, né? O esquizoide é aquele magrelo, comprido, com pouca massa muscular, que vai passar pela personalidade da pessoa, pelo caráter, mas que tem uma formação corporal também. O oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, esses perfis de caráter, eles também contribuem para a formação do corpo. Quando você vê uma pessoa de ombro largo, peito estufado, isso dá uma característica de masoquista, por exemplo. São pessoas que em determinado momento da vida teve que caminhar por si só, sem pedir ajuda, teve que enfrentar o mundo, então essa é uma característica, né? Um traço dessa característica, e cada uma dessas características tem o seu perfil morfológico. Então, para que eu estou falando isso para vocês dessas duas linhas até agora? Agora a gente entra numa, né, um pouco mais... a astrologia, né, ela é diferente da astronomia. Então, quando a gente vai para a astrologia, eu lembro que um tempo atrás, ou muitos anos atrás, uma professora que dava aula comigo fez o meu mapa astral, ela estava aprendendo a mexer com isso, e eu lembro dela falar, você nunca vai ser mago. Por quê? Ela pegava lá o dia, a hora, o local, o alinhamento dos astros naquele momento, como que estava o fluxo de energia. Então você vai dizer assim, eu acredito, eu não acredito. Fica da individualidade de cada um, mas é uma das formas que também explica. Dela falar, você gosta de prato cheio, carro grande, casa grande e cinto grande. Porque é do seu mapa astral. Então, quer dizer, se faz sentido, não faz sentido, cada um escolhe a explicação que quer, mas que existem várias linhas que determinam isso. Quando a gente parte com a parte mais científica, né, que a gente fala da parte da psicologia, os traços psicológicos, o que pode contribuir para o seu ganho de peso a partir da mente? Ansiedade, depressão. Então, isso é assim, você pode comer mais por ansiedade, enquanto tem pessoas que comem menos. Eu fico ansioso, eu como muito. Tem pessoas que ficam deprimidas e param de comer. Tem pessoas que ficam deprimidas e querem comer mais. Mas são fatores psicológicos que influenciam na obesidade. Quando existem perdas, então perde trabalho, perde emprego, perde um ente da família, um falecimento. Então a pessoa pode ter uma oscilação psicológica, mental, e descontar isso de alguma forma na comida. A rejeição, então existem linhas que adotam que crianças que são rejeitadas ou que se sentem menos privilegiados na criação, tentem a sentir necessidade desse carinho, desse acompanhamento e descontar na comida. Então hoje existe, por exemplo, constelação familiar, que explica isso muito bem e que consegue desativar esses gatilhos, e os traumas. O trauma é trauma, não tem explicação. O que gera um trauma para duas pessoas vivendo, né, a mesma situação, aquilo pode gerar um trauma para e para o outro não. O que freia a mesma situação pode impulsionar o outro. Mas esse trauma também pode levar a problemas de obesidade. Aqui eu quero fazer um parênteses, né? Por que descontar isso tudo na comida? Que são uma das coisas que a gente pode pensar que gera compulsão. Mas eu tenho um cliente até, ele veio aqui, a gente conversou muito disso, né? Numa das fases que eu estava ganhando muito peso, eu estava navegando aí pelo Instagram e achei ele, o Francisco de Uberaba, e eu falei, caramba, o Francisco é nutricionista, eu não sabia. Sabia que ele era professor na universidade, mas não sabia que ele era nutricionista. Que ele era radiologista na universidade, mas eu sabia que era nutricionista. E um dos itens que estava lá no seu currículo era hipnose. E eu achei aquilo muito interessante,
que há muito tempo atrás eu já tinha participado de um grupo terapêutico que trabalhava com hipnose, achava muito legal, entrei em contato com ele e fiz. Nessa época eu fiz com ele a hipnose e apareceu umas coisas interessantes, assim, que não é subjetivo, é um resgate de memória afetiva. Eu lembro que na hipnose, né, me veio essas cenas que ficam trancafiadas no seu subconsciente e que, de repente, no momento ali que consegue acessar, você coloca isso para fora. Mas eu lembro, por exemplo, de meus pais me levarem no médico porque eu não comia. Então era aquela preocupação em comer mais. Eu lembro de várias vezes ter assim, promessas, tipo, se você almoçar e jantar durante todo o ano, eu te dou tal brinquedo que você tanto deseja. Lembro de meu pai contar algumas coisas de, alguém que eu conheço parou de comer e o esôfago dele atrofiou, hoje ele come só por uma mangueira que passa pelo sistema digestivo. E aquilo vai te gerando um medo, um trauma, coisas de medo de escassez, né? Eu aprendi que a gente não joga comida fora. Então, se você colocou no prato, come. Se o filho seu deixa, você vai lá e come aquele restinho, mas não pode desperdiçar. Então, são coisas que foi acessado, que eu não lembrava, mas que me fez muito bem lembrar daquilo, que você vai me livrando desses gatilhos que vêm da criação. Na vida social, na minha formação de ciências da saúde, a gente pode pensar que existe o genótipo, e isso em mim é muito forte, eu já vou falar isso para vocês, mas tem o fenótipo. Então tem até um ator famoso aí de Hollywood, que ele teve filhos gêmeos, ele divorciou, o filho ficou com ele é halterofinista, não vou falar quem que é, mas vocês já até sabem, e o outro ficou com a mãe. O filho dele é extremamente magro e forte, e o que ficou com a mãe, que adotou um outro estilo de vida, está totalmente obeso e sedentário. Então, o que significa isso? Os dois têm o mesmo genótipo, os dois têm o mesmo material genético, eles são gêmeos idênticos, mas o estilo de vida deles determinou qual seria a expressão desses genes. Um totalmente saudável, sarado, fazendo exercício, alimentando adequadamente, e o outro não. Então, por mais que você tenha uma herança genética que te leva para a obesidade, você pode modular isso com o seu estilo de vida e ter uma outra característica corporal e controlar, inclusive, doenças. Dentro do meu histórico familiar, eu venho de uma família que tem obesidade. Então, assim, dos meus 11 tios, vamos dizer que mais da metade acima do peso, diabetes, hipertensos e maus hábitos alimentares. Fui criado de reunir a família, precisa ter comida. E até hoje eu gosto muito disso. Mas é um hábito social que eu cresci com ele. Então precisa ter muita fartura, muita comida. Isso é uma coisa característica de mineiro. Quando você viaja, eu viajo para a cidade dos meus pais, você visita 10 casas, as 10 casas vai ter pão de queijo, bolo, café, e se você não comer, é uma desfeita. Você precisa comer para agradar essas pessoas. A minha avó me encontrava, se eu estava magro, ela falava assim, você está feio, você está com a feição triste, e se você engorda, nossa, como você está bonito, como que você está saudável. Então existe todo esse lado cultural também. Dentro do meu histórico de peso, eu vou fazer um relato passo a passo de perceber como isso veio surgindo na minha vida, mas eu sempre fui muito magro. Até queria ter colocado algumas fotos para vocês, mas eu posso colocar numa outra apresentação quando a gente voltar a falar desse assunto. Mas eu sempre fui muito magro, mas muito magro mesmo. Sempre gostei de praticar exercício, então ali com 18 anos eu tinha até uns bolos aqui do abdômen e sem muita dedicação, de uma genética de ganhar muita massa muscular. Com facilidade eu volto a fazer exercício, musculação, ciclismo, a massa muscular ela vem, ela responde muito rápido, mas a capacidade de acumular gordura também é muito grande. Então, nesse relato que eu trago para vocês, eu lembro assim, da minha primeira preocupação com o peso quando eu entrei na faculdade. Eu pesava 68 quilos. Hoje, eu fico imaginando, eu com 68 quilos, eu vou ter uma característica de doente.
de estar abatido mesmo, com alguém que saiu de uma internação. Depois, com 74 quilos, foi quando eu já estava no mercado de trabalho, mas com o ritmo de vida agitado, tinha um cargo de gestão, então era uma vida que não tinha horário, trabalhava muito, não comia muito bem, mas já tinha uma preocupação com a alimentação. E quando eu atingi os 78 quilos, foi a primeira vez que eu falei, caramba, eu preciso dar uma pausa nisso daqui. Procurei um médico, que é médico do esporte, e a gente começou a treinar. Na época eu fazia musculação, bike, e fazia dieta que ele me prescrevia. Perdi peso, voltei lá para os meus 72 quilos. E nessa época, a minha noiva, ela desenvolveu anorexia. E isso foi um gatilho para mim, porque ela tinha uma válvula de escape, que é muito padrão desse comportamento, né? Que como ela tinha dificuldade com a alimentação, ela se realizava vendo eu comer. E eu comecei a ganhar muito peso. Nesse ganho de peso, nesse histórico aí de ganho de peso, eu estabilizei ali com o treinador nos 82 quilos. Quando eu fui casar, fiz um trabalho para perder peso, fui aos 78 quilos e percebi, nessa época já deu para entender, que o meu peso ficaria ali entre 78 e 80 quilos, seria uma resposta aceitável do meu corpo, que eu ia conviver bem com isso. Só que pós o casamento, eu subi esse peso para 93 quilos. Fala que é só casar, que tudo desanda, né? E foi aos poucos, assim, gradativo, eu praticava esporte, aí passei um tempo muito grande sem praticar, ou melhor, com pouca prática, né? Cheguei aos 93 quilos e nessa época eu fiz uma intervenção que foi um procedimento que hoje está ficando comum, que é o HCG, a gonadotropina coreônica humana. E nesses dois aí que eu coloquei para vocês, o ciclismo e a obesidade, e no de gordo para gordo, que foi aqueles dois materiais que eu coloquei lá no início, eu vou falar muito disso, que eu programei a minha mente como se eu fosse para um UTI. Então eu tinha uma dieta calórica de 500 calorias por dia. Vocês têm ideia que eu preciso de 1.500 a 2.000 calorias para manter o meu metabolismo basal, para eu respirar, para eu trabalhar, para eu estar vivo. Eu preciso de 1.500 a 2.000. Então, quando eu levei isso para 500 calorias com a ajuda desse medicamento, caiu muito meu peso. Em 2 meses, eu saí de 93 e fui para 73, 72. Então, é uma agressão que eu fiz com o meu corpo, mas na época eu ainda pensava assim, quando a pessoa faz uma bariátrica, também é uma agressão ao corpo, só que a pessoa não tem volta. E fazendo esse tratamento, eu poderia desistir a qualquer momento. Foi um tratamento que durou 60 dias e nesses 60 dias eu perdi todo esse peso. Então, nessa época, quando eu perdi esse peso, eu criei um projeto que é o BRT, o Biocicleta Road Team. Quem é aqui da cidade já presenciou, já viu de alguma maneira, que é um grupo de ciclistas que pedalam junto de uma maneira organizada. E eu tinha como frases, slogan, você não precisa ser atleta, você só precisa pensar como se fosse um. E outra coisa que eu sempre falava dentro desse grupo de treinamento é que tudo não se passa de uma brincadeira, mas é tudo muito sério. Então a gente fazia uma brincadeira onde tinha um padrão de organização muito sério, muito bem organizado, para permitir que as pessoas pedalassem com qualidade. E aí nós criamos uma estrutura dentro da equipe biocicleta, que eu chamava na época, que era uma estrutura mínima de apoio para as pessoas pedalarem. Então nós tínhamos aí um carro de apoio, nós tínhamos nutrição, tinha hidratação, tinha rádio de comunicação, um curso de pelotão, de como andar em equipe para manter a segurança durante o pedal e treinos regulares. Dentro dessa estrutura mínima, eu sempre foquei um público em específico. Que público foi esse? Eu pensava naqueles que tinham um padrão de vida muito semelhante ao meu, que eram pessoas que tinham uma rotina normal, uma rotina de casa, filhos, escola, trabalho, conta para pagar, sem ter muito horário, sem ter muita hora para comer.
pessoas que não focavam na alta performance e queriam simplesmente ser um esportista, ter uma prática esportiva diária, uma rotina normal de vida, que não tivesse um IMC, vamos dizer, muito normal, né? Que tivesse com pelo menos um sobrepeso. Embora muitas pessoas que não encaixavam nessa característica participavam desse projeto, mas o foco era realmente isso, um resgate, trazer essas pessoas de volta, recuperar a autoestima delas, já que elas não acreditavam que podia pedalar, às vezes pela idade. Quando eu convidava as pessoas, eles falavam, mas eu vou atrapalhar vocês, eu não consigo, e se eu derrubar alguém, eu não sou atleta, eu só quero fazer um pedal, eu só quero andar de bicicleta. Então quebrou um pouco dessa rotina, trazendo um pouco de organização e qualidade dos treinos. Já com 84 quilos, né, que esse peso voltou a subir, foi aonde eu detecto na minha vida que isso tornou um peso. Então, durante o processo de emagrecimento, uma das coisas que eu aconselho para pessoas que vão passar por processo de emagrecimento, seja por bariátrica, seja por um processo de HCG, que tenham muito cuidado com a parte mental. Porque eu lembro, por exemplo, na época meu estúdio tinha um vidro, um espelho, e eu chegava no estúdio para trabalhar, eu olhava naquele espelho, eu não identificava aquele magro de 73 quilos que estava lá. Mas quando eu olhava em uma foto minha, eu não identificava aquele obeso de 93. Então cria uma lacuna, eu já conversei com outras pessoas que passam por isso, até mesmo por bariátrica, que tem essa sensação. E na bariátrica tem o acompanhamento psicológico, e no HCG não. Então, se você me perguntar, se você entrar aí no chat agora, falar, cara, você recomenda o HCG? Recomendo. Mas você tem que estar com uma organização mental muito grande, não é fácil, vai te debilitar, te leva assim ao extremo, não é saudável. Então, eu não vou te falar que é saudável, porque não é. Agora, todo benefício justifica? Sim. Mas tudo que você faz muito rápido, o corpo vai querer, porque o corpo entende que você está morrendo. Se você baixa o seu peso de uma hora para outra, é a mesma coisa que você ter uma conta bancária muito alta e de repente você gasta tudo num período de 2 meses. O que você faz? Para tudo. Nós não vamos gastar mais nada, vamos entrar num plano de recuperação. O nosso corpo é muito inteligente, né? Então ele entende que você está morrendo e ele começa a utilizar de outros mecanismos. E se você passa por uma crise e seu saldo bancário baixa em 2 meses, de imediato o que você faz? Não, eu preciso recuperar o meu saldo. O corpo usa a mesma estratégia. Se você baixou o peso muito rápido e ele entende que está morrendo, na primeira oportunidade ele vai subir esse peso de novo. Então, eu tenho mestrado em genética e bioquímica, então eu posso te falar isso com propriedade. Ele vai desligando literalmente mecanismos metabólicos para permitir que você acumule de novo. Então, esse processo ele precisa ser muito bem pensado. Quando veio esse peso de 84 quilos, de voltar, eu já estava com médica, treinador, nutricionista, e veio toda uma pressão, porque eu era sócio de uma clínica que trabalhava de emagrecimento, então era como se eu não pudesse ganhar peso mais. Aquilo me causava um transtorno, e isso foi gerando um adoecimento. Até coloquei uma palavra aqui, né? Uma desconexão psicológica, que eu percebo hoje que isso começou com talvez o início de depressão. Porque quando você tira o sabor do alimento, né, você tira o sabor da vida. Outro dia, conversando aqui com um cliente que teve Covid, ele falava que ele não sentia o cheiro, então ele ia comer, não sentia o sabor, e ele é magro, e ele falava que tinha a sensação que a vida tinha perdido o sabor. Então, hoje, olhando para trás, eu percebo que esse peso de ter que continuar magro começou a agredir. E daí veio várias metodologias e protocolos e medicamentos para tentar manter esse peso. Eu lembro que chegou a tentar fazer o HCG pela segunda vez, quando começou assim, em pouco tempo eu já falei, não quero isso, eu quero emagrecer comendo, eu quero ter uma vida tranquila, não quero medicamentos, não quero mais nada. E isso foi trazendo problemas, foi trazendo um adoecimento, os traços de depressão.
e aí surgiu essas canetas, né, que aplica, que hoje todo mundo usa, ficou normal no controle da obesidade, mas que eu particularmente, não estou falando que ela faz isso, mas eu particularmente tive dificuldade. Os efeitos colaterais que me gerou não foi agradável. Eu lembro que depois, agora recente, quando saiu aquele artigo de que as canetas estavam sendo associadas com pensamentos suicidas, eu falei, caramba, e eu usei essas canetas. Então, assim, não tive pensamentos suicidas, mas você vê que ela te deixa depressivo, te deixa um pouco com energia baixa. Então, eu estou falando de um efeito colateral que teve em mim. Sei de pessoas, várias pessoas, inclusive a grande maioria, são só elogios e benefícios. Também não sei dizer sobre a forma de uso. Talvez foi a forma que usei, mas não foi uma experiência boa. Mas tudo isso trouxe uma carga, um peso, uma obrigação, não tirando o prazer do alimento, da prática esportiva, desse controle exacerbado. Quando veio a pandemia, então já estava tudo meio descontrolado, veio um gatilho a mais. E aí, assim, já com uns 78 quilos de novo, naqueles 70, 80, veio um divórcio que me fez ganhar o peso, né? E de repente estabilizar de novo nos 78. Estabilizou e ficou ali entre 78 e 84 quilos, foi mantendo nessa proporção. Só que ano passado eu tive um adendo. Cara, perdenho. Você perdeu? Gente, eu não desejo uma dengue para um amigo, para um inimigo meu. Porque, assim, uma prima minha esses dias postou que teve 4 partos normal, teve 2 cirurgias cardíacas, que trabalhou a vida inteira na roça. Ela colocou assim um monte de coisa. Ela falou, e agora eu dei dengue. Ela falou, se somar tudo isso, ainda foi mais fácil que a dengue. E toda vez que eu escutava alguém falando de dengue, eu falei, esse povo é mole, é um gripezinha. Eu passei muito mal, muito mal. Foram, assim, 10 dias de rotina de hospital, soro, casa, talvez vai ter que internar, não interna, volta para casa, vai para o hospital, mais soro. Mas o pós-day, ele me deixou tanta dor, mas tanta dor de sentir dedo engatilhar, dor nos braços, dor nas pernas, na panturrilha, joelho, planta do pé, parece que tem uma fasciite plantar. Então, assim, e cada vez piorando mais. E eu sempre na expectativa de, vou caminhar para essa dor passar. Caminhava, planta do pé com dor, não conseguia caminhar. E comecei a pensar, isso vai passar, isso vai passar. E o mais interessante de tudo é que a gente acostuma com a dor, principalmente se a gente é esportista. Por quê? Porque a gente faz o pedal, chega cansado, ou se você corre, nada, aquela dor que você vai sentindo do pós-treino, né, da estimulação muscular, você começa a achar que tranquilo, você sente dor mesmo, você tolera a dor, o seu perfil é esse. E numa viagem que eu fiz agora em janeiro, eu percebi coisas muito pequenas que ficando muito difíceis. Por exemplo, estava no avião, caiu um fone de ouvido, eu não conseguia pegar e não conseguia de dor. Porque quando eu dobrava, eu não tinha mobilidade, não tinha flexibilidade, os músculos enrijecidos. E o mais interessante disso, né, é que estava assim, naquela expectativa de retomar o esporte. Porque o esporte, ele faz parte da minha vida, ele não é uma coisa que eu escolhi e falei, vou fazer. Não, eu gosto igual escovo os dentes, almoço, tomo banho, faz parte da rotina, mas eu faço com prazer. E aí veio agora, né, muito interessante, que juntou um grupo de amigos e me surpreendeu com um projeto chamado Vida 5.0, que o slogan é exatamente isso. Seus quilos não podem ser em peso. De onde que vem essa ideia? Né? De um grupo multidisciplinar, de me acompanhar para eu voltar à minha prática esportiva. Então, quando das pessoas envolvidas até fala, né? Fala, cara, nós vamos te ressuscitar no esporte, te ressuscitar na vida. E o 5.0 vem dessa ideia do comemorar os 50 anos de idade. Porque
que eu imaginava que com 50 anos de idade eu queria fazer um grande feito. Queria fazer um Gran Fondo Nova York, queria sair daqui para Aparecida de bike, alguma coisa que fosse para mim, de olhar e falar, caramba, com 50 anos e eu ainda tenho essa qualidade esportiva, essa qualidade de vida, essa disposição. E aí tudo isso estava me prejudicando. E nesse grupo, né, multidisciplinar, formado aí por 5 profissionais, então o doutor Haroldo, que é cardiologista, e que vai acompanhar a minha saúde, né, de como está o meu coração, se eu tenho condição de praticar esporte, porque se a gente pensar que passou por uma Covid, né, eu não tive, pelo menos não sintomática, né, talvez tive e não apresentei os sintomas, mas que um dos efeitos colaterais é miocardite. Então, precisa ter essa preocupação. Eu tive uma dengue, estou com efeitos colaterais da dengue. Então, ele vai cuidar dessa parte. A doutora Fernanda Angotti, que é nutrôloga, e vai cuidar da parte da alimentação para perder peso. A Eva Simone, que vai trabalhar a parte do pilates, da mobilidade, da flexibilidade, para tirar essa rigidez muscular, para eu parar de sentir dor. Junto com o trabalho da Eva, o Erivan Júnior, o Jurão da Santé, né, que vai acompanhar também a parte de fortalecimento muscular para criar estrutura e poder praticar a bike. Que o Rafael Farnese, que tem uma assessoria esportiva, é campeão mundial de triatlon, vai prescrever os treinos de bike para essa evolução no esporte. E eu vou cuidar da parte do meu bike fit, né, vou fazer meu próprio bike fit, e vou entrar principalmente com a dedicação para essa perda de peso. Então, nesse momento, você deve estar pensando, daqui a pouco vai surgir um arrasta para cima. Não vai. Mas eu queria muito te convidar a participar comigo desse projeto. Então, ele vai durar 1 ano, 2 anos, porque não tem fórmula milagrosa, não tem pílula da felicidade. Nós vamos trabalhar com controle calórico. Até acho que eu pulei esse slide, que tinha um que falava da medicina, né? Então, a medicina, o que ela fala? Nós precisamos ingerir caloria suficiente para te manter vivo e mais alguma coisa ali de estoque que a gente precisa ter no corpo. Mas você não precisa aumentar esse estoque todo dia. Então, é um controle calórico que nós vamos fazer com alimentação adequada e prática esportiva. Eu até brinco, falo, cara, nós estamos no século XXI, esse assunto não é de sempre, não é possível que não vai ter nada para melhorar a nossa qualidade de vida e fazer perder peso. A gente não tem. Sistema biológico é isso daí, é homeostase, é busca pelo equilíbrio. Então, a ideia em geral é um projeto longo de perda de peso e eu quero convidar você para participar comigo. Seja torcendo, seja mandando mensagem positiva, sendo eu quero pedalar com você, eu quero participar, da maneira que você quiser. Mas uma das coisas que muito motiva são pessoas apoiando e acreditando que você é capaz. Porque eu sei que quando isso começar a dar resultado, outras pessoas vão se espelhar positivamente para mudar de vida também. Então, né, eu olhava para uma pessoa de 50 anos quando eu tinha 20 e falava, é um velho. Hoje eu estou com 50, eu não me vejo velho. Eu me vejo com a vida inteira pela frente de qualidade, e com prática esportiva de qualidade. Então, além dessa equipe, algumas marcas, né, se associaram nesse projeto. São marcas que estão relacionadas e que podem contribuir de alguma maneira. Dentre essas marcas nós temos o Amigos do Coração, que vai fazer os exames. Nós temos o Biocicleta, que vai fazer toda a parte de mídia, junto com a revista Bicicleta, que é uma revista de circulação nacional. Ela é tanto impressa, você compra nas bancas, e ela tem a versão dela digital também. O Carlos Menezes Bike Fit, a Eva Simone com o Pilates, é uma pessoa que tem mais de 25 anos que trabalha com Pilates, então tem propriedade para falar disso. A doutora Fernanda Angotti, que é a nutróloga, que vai cuidar da parte do cardápio. A doutora Fernanda da Luz, que é a psicóloga, que também me acompanha. Eu disse para vocês lá no início, é muito importante ter esse suporte psicológico. Rafael Farnese, que vai ser o treinador da bike. A Labormed, que vai fazer os exames.
a Nutramedic, que vai fornecer toda a suplementação necessária, a revista Bicicleta, e a Santé Fitness, que é a clínica, a academia, onde eu vou estar fazendo toda a parte de musculação junto com o Erivan Júnior. Ele tem um método próprio e é bem interessante, vale a pena conhecer. Eu vou apresentando isso para vocês depois nas redes sociais, mais pausado, com mais calma. E aí, para você que ficou aqui até o final, eu vou te dar 2 brindes. Não é arrasta para cima, hein? Pode ficar tranquilo. Nesses 2 brindes, você vai precisar fazer o seguinte. Aí tem um WhatsApp, que é o 984464141. Você vai mandar uma mensagem para o Eduardo, escrito apenas Brinde 5.0. E ele vai organizar isso aí ao longo da semana, vai entrar em contato com você e mandar. Mas eu queria muito reforçar esse convite. Faz parte desse projeto. Se você entrar lá no site do Biocicleta, biocicleta.com.br/vida50, você vai acessar toda essa estrutura que eu te passei. Vou estar divulgando meus treinos a partir de amanhã já. Vou estar divulgando as consultas, vou estar divulgando a minha rotina do Pilates, da musculação, os treinos, as pessoas que vão estar treinando comigo. Então, vou treinar de bike 2 vezes por semana, mais sábado e domingo. Vou fazer musculação 3 vezes por semana, Pilates 2 vezes por semana. Não vou ficar postando prato de comida, mas vou estar fazendo dieta. Então, vibra comigo, manda energia positiva, participa de um pedal, entra em contato. Vamos colocar esse movimento de transformação de vida para a qualidade de vida mesmo. Porque o que eu quero provar para mim? Estou vivo, sou capaz e que vou levar a vida que eu sempre sonhei. Espero sensibilizar de alguma maneira você para que você diga: eu também sou capaz, eu quero fazer isso. Então, de novo, 984464141, você vai mandar uma mensagem para o Eduardo dizendo meu brinde, e ele vai mandar para você ao longo da semana. Agradeço imensamente vocês que assistiram aqui até o final. C, curte, comenta, compartilha. Pega esse link que vai ficar aí no YouTube e dispara nas suas redes sociais. Vamos subir esse vídeo e trazer pessoas para me ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Estou te pedindo. Eu preciso da sua ajuda para me motivar e seguir em frente nesse projeto e obter o resultado que eu quero ter. E espero que também te estimule. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer coisa, entra no chat, pode mandar mensagem que a gente conversa. Tudo de bom para vocês. Até segunda que vem com Biotal Bicicleta.